o que nos traz aqui é falar então dos incêndios florestais, incêndios rurais, então tem vários nomes. Lamentavelmente, esse tipo de imagem aqui, olha, de pessoas mortas durante operações de combate a incêndio ou durante os incêndios, realmente talvez até numa situação de fuga dos incêndios, e eu vou falar bastante dos incêndios em canaviais e eu vou explicar por quê. Então, os incêndios, além de eles trazerem poluição, trazem prejuízos, lesões e mortes também. E é o bioma ou é o tipo de vegetação que mais tem registrado lesões e mortes no Brasil. Na Mata Atlântica não é assim, quaisquer outros biomas não é assim, mas nos canaviais, lamentavelmente, sim. As áreas elas são reincidentes, porque afinal de contas as plantações estão sempre lá, então há sempre os mesmos motivos, as mesmas motivações. Exige-se para esse tipo de combate uma grande estrutura, que é muito onerosa e demanda um treinamento, uma capacitação, uma série de situações que são muito peculiares dos incêndios rurais. Uma ocorrência em que morreram 5 pessoas durante um combate, uma única ocorrência. Com aquelas tragédias, as pessoas ali fugindo pela fumaça, desorientadas, sem muitas vezes reagindo ali, tendo uma situação de fuga muito no seu instinto, então acabam se desorientando. Nesse caso aqui, um ônibus ficou ali preso na fumaça do incêndio na palhada, vem o vapor quente, vem a fumaça, a pessoa perde o sentido, se desorienta e acaba caindo, e aí sim, muitas vezes, tendo seu corpo queimado. Então aquela noção de que a gente só está em risco quando as chamas estão próximas de nós, ela não vale. O risco ele já está muito anterior a isso. Exatamente por este motivo que nós temos imagens como essa aqui, acidentes nas rodovias, em que a fumaça ela atrapalha a visão do condutor e ele, mesmo sem ver o que está do outro lado daquela cortina de fumaça, ele passa com o seu veículo e acaba se acidentando com alguém que já está lá, e foi exatamente esse o caso aqui. Bom, eu passei para passar aí, lamentavelmente nós pedimos lá no Ministério Público 100 unidades dos manuais, eu consegui um só. E esse um está passando para a gente poder pelo menos manusear e perceber. E eu queria dizer o seguinte, que a cana-de-açúcar ela tem na convivência do ser humano, ou está na convivência do ser humano, há 6.000 anos. A cana-de-açúcar chegou no Brasil em 1532, mais ou menos. Então, há 500 anos ela está no Brasil. Mas eu tenho a honra, a satisfação e talvez um dedinho de vaidade de dizer que o primeiro manual de combate a incêndios em canaviais tem um mês. Ele está sendo passado a todos para que possam ler e correr os olhos, pelo menos. Ele tem lá um cartãozinho de PVC que acompanha, do tamanho exatamente de um celular, para que todos possam ter esse pequeno cartão no bolso. Ele, de um lado, traz regras de segurança e, do outro lado, uma breve descrição de uma das técnicas utilizadas no combate, que é o contra-fogo, que nós vamos falar bastante sobre ele aqui. Então, essa é a ideia. O Major puder erguer o arma, por favor. Então, é esse cartãozinho de PVC, justamente para que ele possa resistir à água, essa condição, né, que é tão desfavorável para o papel. Então, essa é a ideia de ter isso sempre à mão, para ter aquele lembrete de algum treinamento anterior. Então, escrevi com o colega Ronaldo Lopes, que é outro bombeiro também. Então, temos aí o pioneirismo e os riscos do protagonismo também, né? Porque escrevemos em primeira mão, então estamos aí sujeitos a todas as observações, e elas são muito bem-vindas. A gente quer que todo mundo leia, comente, nos dê sugestões e possa nos contribuir com a sua informação. Eu vou falar bastante sobre isso aí. Esse manual, além do formato físico, ele tem o formato online. Esse da esquerda de vocês, ele permite que você acesse o site para poder acessá-lo online, sem custo algum, é gratuito. Da mesma forma que esse manual aí em papel ele é gratuito, quem tiver interesse pode apontar para esse lado aqui e vai acessá-lo gratuitamente. Na direita, quem tiver interesse em baixá-lo como e-book, também está disponível na Amazon. Eu só consigo colocá-lo lá gratuitamente por uma semana a cada mês.
Então não me lembro se é esta semana para a qual ele está configurado, mas o preço de venda é o mínimo possível, R$ 3,99. Então, se puder esperar um pouquinho, daqui a pouco ele aparece de graça lá, mas é porque ele não, a plataforma não aceita de graça continuamente, então a gente enfrentou essa dificuldade. E então ele está disponível tanto online quanto e-book. Essas são as áreas canavieiras do nosso país. Ela começou lá no litoral do Nordeste e veio para cá. Então nós estamos aqui no coração das lavouras de cana-de-açúcar. E o motivo do foco da nossa palavra aqui sobre a cana-de-açúcar é porque eu mencionei anteriormente. Nós estamos aqui numa região que contempla uma área gigantesca de cana-de-açúcar. Estima-se que o ano passado, só no estado de São Paulo, foram 400 mil hectares queimados. A Confederação Nacional da Agricultura estima que o prejuízo do agro, aí não só na cana-de-açúcar, apenas o ano passado, foi de 14,6 bilhões de reais. Então os incêndios, eles são um grande adversário a ser vencido. É um grande adversário dos produtores, inclusive, porque de nada adianta ter um excelente produto, uma excelente planta, um excelente trato do solo, da lavoura, se o incêndio vem e destrói aquilo em muito pouco tempo. Então a gente precisa ter um olhar sobre isso. 14,6 bilhões é um número bastante preocupante. Pode passar. As rotas de fuga são um elemento fundamental. Então vejam mais uma semelhança, né? Então nós temos aqui as nossas rotas de fuga, lá também é necessário, porque as áreas são extensas e aqui nós vamos ter a questão, como eu disse, da fumaça, do calor, da desorganização, a área que é muitas vezes desconhecida das pessoas que estão lá no combate, então é fundamental que as rotas de fuga sejam conhecidas. E é muito importante seguir protocolos. Esse veículo aqui da região, é de uma empresa cujo diretor foi tentar acudir um incêndio o ano passado e o carro dele acabou se queimando. Então, naquele arrobo de tentar ajudar, auxiliar, uma pessoa que não estava ali treinada para aquilo, não estava capacitada, não tinha informação, deixou o carro no lugar onde era menos indicado. Então, ele deixou em cima de uma vegetação, muitas vezes rasteira, que estava aqui. Então acabou queimando. O que a gente faz? Geralmente você deixa onde não tem vegetação ou onde ela já foi queimada. Então é só um pequeno exemplo. E o trabalho noturno, por exemplo, ele tem que ser feito com o óbvio, com lanternas, com equipamento de iluminação. Clica nesse aqui, por favor, só para a gente falar. Isso aqui é novamente um incêndio na beira de uma rodovia. As rodovias têm uma participação grande na questão dos incêndios. Chega a assustar essa fumaça muito escura, muito densa e a velocidade de propagação. Obviamente, é muito perigoso trabalhar com focos abaixo, focos que podem surgir de desprendimento de partículas ou de fagulhas que estão acima, que estão a montante, gerar novos focos. Da mesma forma, a velocidade com que as chamas sobem, mas é assustadora essa velocidade. Dentre todos os riscos, eu queria destacar um aqui, que é a direção e a intensidade do vento. A direção do vento, ela pode colocar toda a equipe em risco na medida em que ele vai fazer o deslocamento de toda essa massa de perigo se voltar contra aqueles que podem estar ali num local, como eu disse, desconhecido, um local onde a pessoa pode não estar vendo o solo, com todos os perigos que ele pode ter. Buracos, cercas elétricas, animais, obstáculos quaisquer. Então, monitorar a direção e a intensidade do vento deve ser uma compulsão dos combatentes florestais, em especial nos canaviais. E por que você está insistindo tanto, Passos, nessa questão dos incêndios em canaviais? Eu sou bombeiro há 31 anos, eu não vi nenhum tipo de incêndio florestal mais assustador que os incêndios em canaviais. As florestas não queimam dessa forma, outras culturas não queimam, e como nós estamos aqui nessa região canavieira, eu fui estudar o assunto, porque quando vim trabalhar aqui no Batalhão de Uberaba, me assustei muito com essa situação. E a fumaça, e o perigo, e o risco, então fui fazer um mestrado específico na área dos incêndios em canaviais.
Se a gente consegue tratar ou entender os mais severos, é de se esperar que a gente consiga fazer de mesma forma em outros tipos de vegetação, em outras culturas. Então, atenção à direção do vento sempre. Eu vou ler só o final desse BO aqui, que é de 2023, se não me engano. Segundo o relato de testemunhas, havia um incêndio nas proximidades, momento em que houve mudança da direção dos ventos, fazendo com que o incêndio rapidamente propagasse em direção ao ônibus, que foi envolto pela fumaça e chamas. 13 ocupantes desceram no meio da fumaça e chamas. Estes foram os trabalhadores que sofreram ferimentos, queimaduras, sendo que um deles veio a óbito no local. 4 ocupantes que permaneceram dentro do ônibus saíram sem ferimentos. O incêndio ocorreu em uma área de palhada de canavial. Mas algumas dessas pessoas que se acidentaram, que se lesionaram, acabaram morrendo depois, tardiamente. Uma morte sempre muito sofrida, porque afinal acontece a queimadura das vias aéreas e é uma situação terrível. Por isso nós temos que zelar por esses trabalhadores. Pode parecer óbvio, mas no nosso linguajar do dia a dia, a gente sempre chama tudo de queimada, sempre chama tudo de incêndio. Mas, obviamente, o fogo é a chama que nos traz benefício e o incêndio é a chama fora de controle, aquela que nos traz algum risco ou algum malefício. E a gente vai falar bastante também sobre o fogo para combater incêndios. Quais são as causas dos incêndios florestais no Brasil, onde nós não temos vulcões, não temos outros tipos de manifestação da natureza? Apenas, de acordo com a legislação técnica, as causas naturais são apenas os raios que acontecem durante as tempestades. Na proporção de 0,9% para os incêndios de causas naturais e todos os demais de ação humana. E aqui tem algumas delas, eu tenho certeza que a gente pode, uma reflexão rápida, acrescentar mais alguns. Os cigarros que são lançados de várias formas, oferendas religiosas, pessoas agindo aqui de maneira deliberada e realmente ateando fogo, fogos de artifício, queimas para a limpeza do seu quintal, linhas férreas, incêndios nos maquinários, como alguém comentou agora há pouco, por atrito, balões, descargas de redes elétricas pelo rompimento da rigidez dielétrica do ar. Então, todas essas causas são. Alguém se lembra de mais alguma? Lixo, queima do lixo, né? Então, tudo isso vai. E o que a gente tem que ter em mente? A grande maioria das vezes, os incêndios acontecem próximo às rodovias, ou às ruas, ou às estradas, onde tem o ser humano. Onde tem ser humano, tem problemas e tem incêndio. E onde tem muito ser humano, tem muitos problemas e muitos incêndios. E isso vem sendo estudado a cada ano e nós vamos falar sobre isso aqui. Então, toda essa fumaceira que nós vamos ver de agora em diante, no país inteiro, ela tem origem no ser humano, de forma deliberada ou de forma por descaso, por descuido na manutenção, no trato, na falta de seguir algum protocolo. E o que nos traz de interessante em relação especificamente aos incêndios em vegetação? Além das 3 formas de condução do calor, nós temos uma que é especialmente perigosa, que é a propagação de fagulhas. E ela é quanto mais intensa, quanto mais intenso for a intensidade do vento. Nós já escutamos relatos que nós nunca comprovamos, mas escutamos relatos de mais de 1 quilômetro de distância de propagação de uma fagulha. De Saltar o Rio Grande, que tem coisa de 400 metros de largura. Então, essa propagação de fagulhas é, em especial, uma preocupação nos incêndios florestais. E nós temos aqui um incêndio total, onde nós temos fogo subterrâneo, onde as raízes pegam fogo e podem transportar chamas e o calor. Nós temos um incêndio de superfície, que vai até 1,80 m, e nós temos os incêndios de copa. Afinal de contas, no caso dos canaviais, as plantas de cana-de-açúcar chegam a ter 3, 4 metros de altura. Então, clica mais uma vez, por favor. Esse é um incêndio total. Está tudo queimando. Porque você tem uma continuidade vertical, uma continuidade horizontal e uma série de outras questões
em que aquele aceiro que é previsto em norma, que é tratado de 3 metros, 4 metros, 5 metros, ele chega a ser risível para a potência de incêndios como esse. O vento muito intenso e toda a condição que envolve os incêndios rurais. O que é preciso a gente falar sobre os combustíveis, já sendo muito objetivo? A umidade é um fator muito importante. Regra geral, os materiais que têm 30% de umidade não se queimarão. Isso é regra. Mas é bom que nós tenhamos esse número em mente. Isso aqui é mais interessante, é dos anos 1950 nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Rothermel, e ele foi sendo replicado, isso vem sendo esmiuçado e detalhado a cada momento. Trabalhar os incêndios florestais é trabalhar os materiais finos, os combustíveis finos. Nas vegetações de floresta, estima-se que 80% dos combustíveis das florestas são combustíveis finos. Na minha pesquisa de mestrado, nós encontramos talhões em que nós tínhamos a certeza que não haviam acontecido ali incêndios, talhões de segunda colheita, em que havia 96%, fazendo apenas uma correção, de palhada, portanto, 96,3% de materiais finos, com menos de 7 milímetros. Por que isso é tão importante? Porque todo material, todo combustível morto, com menos de 7 milímetros de diâmetro, que é a espessura de um dedo, ele entra em equilíbrio com a umidade ambiental em apenas 1 hora. Então, se nós pegarmos uma palha qualquer, colocarmos num balde com água e encharcarmos, e nós retirarmos aquela palha encharcada e colocarmos num ambiente que esteja com a sua umidade abaixo de 30%, ela estará disponível para queima em apenas 1 hora. E nós estamos no mês de agosto, a umidade deve estar beirando aí os 15%, 20%. Então, toda a palha que estiver ao nosso redor, ela tem condição de queima se o ambiente estiver com menos de 30%. Ficou claro isso? Expliquei ou compliquei? Tranquilo, né? E é importante esse número. Isso aqui é um medidor, né? Um calibrador que nós utilizamos na pesquisa. Então, a cana, além de úmida, além dos 30% de umidade, ela é muito grossa, então ela não se queima, não se preocupa com a cana durante o incêndio, ela não vai se queimar. Aliás, até um dia desse, o fogo era utilizado para o manejo da cana, agora não. A legislação vem restringindo cada vez mais. Os materiais mais grossos, eles têm período de equilíbrio muito maior e os incêndios são muito intensos, então isso não é motivo do nosso estudo. Vamos nos concentrar nos combustíveis finos. O fogo subindo a ladeira, ele tem o mesmo comportamento do vento soprando a mesma chama. O fato de alongar a chama e fazer com que o calor se desloque na direção do deslocamento aqui avante. Então, uma ladeira, um aclive com essa inclinação e zero vento, é a mesma coisa de termos aqui zero inclinação e um bom vento. Para piorar a situação, se nós tivermos inclinação e vento, essa chama vai se alongar muito mais. Essa questão da topografia, ela pode nos trazer alguns problemas. O desprendimento de materiais combustíveis que podem rolar ladeira abaixo e retomar esse incêndio aqui no canavial ou no APP. Então ele escuta muito nas lavouras as pessoas dizerem assim, não, mas o fogo já saiu da cana, já está na APP, continua sendo um incêndio. Continua sendo um incêndio. Se esse rescaldo não for bem feito, esse incêndio vai voltar para a lavoura. E para os nossos pulmões e para o meio ambiente, pouco interessa se o fogo é em floresta, se é cana, se é APP, o que é. É um dano ambiental, é um prejuízo a todos nós. Então, ele precisa ser combatido em qualquer ambiente, ainda que não exatamente no canavial. Já a meteorologia nos traz outras preocupações. Então, aqui no nosso estado, cada linha dessas colorida traz um ano e a quantidade de área de focos de incêndio detectados pelo INPE ao longo do ano inteiro. Então, nós temos aqui uma concentração visível a partir de julho até setembro, outubro, mais ou menos. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente também, aqui são focos de incêndio. Isso não é uma boa métrica para os incêndios em vegetação.
por falarmos em questão de preservação. Para os bombeiros, sim, isso aqui é uma questão para que nós programemos a nossa capacidade operacional. Mas para a preservação ambiental, para a proteção ambiental, é importante entendermos o seguinte: o mês de setembro concentra metade da área queimada de um ano inteiro. Então, todo o nosso esforço tem que estar muito focado nessa área crítica para que nós possamos conter não a quantidade de focos, mas a área queimada. Agora nós chegamos a um ponto interessante, a fórmula de Monte Alegre. Mas essa fórmula, ela nos traria um risco de incêndio local e a cada dia também. A literatura técnica vai simplificando esses números. Então, eu queria que a gente saísse daqui com esse número aqui, ou com essa regra em mente. Já terei ganhado aqui o dia. Que é a regra dos 30. Não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. Então, o 30 quer dizer o seguinte: se nós tivermos 30% de umidade relativa do ar ou menos, se nós tivermos temperatura de 30 graus ou mais, e se tivermos vento de 30 km por hora ou mais, nós então configuramos esse terrível triângulo que nós vamos chamar de triplo 30. Todo dia que houver essa condição, todo ambiente que houver essa condição, ele está nos mostrando que é um ambiente bastante propício aos incêndios florestais. Então, muito cuidado com as chamas, muito cuidado com o fogo, para que ele não se torne um incêndio. Tá joia? Bom, tal qual os incêndios estruturais, nós temos também a preocupação com a logística desses incêndios em florestas, né? Eu tenho aqui, eu vou passar para rodar aqui, umas 2 amostras aqui de um material que nós chamamos de retardante de chamas. Eles são aditivos que podem ser aplicados na água para torná-la mais eficiente. E existem outras tecnologias, tá bom? Independentemente da tecnologia, do produto que pode ser utilizado, é importante saber que, como todo produto, todo equipamento, ele tem a sua indicação. Existe um custo, é um material de alto custo, e ele deve ser muito bem aplicado. Para isso, nós temos que ter disponibilidade de água. Então aqui seriam os bicões ou os hidrantes rurais. E nós entendemos que a distância entre eles deve ser de 10 km, no máximo, para que não haja parada, não haja suspensão da disponibilidade de água para os combates a incêndio. Obviamente, se você tem algum tipo de aglomeração, tem uma cidade aqui no meio, olha, uma cidade aqui próxima, certamente essa área mais próxima da cidade ela vai ter mais incêndios, então a proximidade desses bicões ou desses hidrantes rurais tem que ser reduzida. E a questão dos retardantes, entender que ela pode ser colocada em qualquer recipiente de água. Esse tubinho que está aí, nessa concentração, por essa tecnologia, ele é suficiente para ser colocado em 20 litros d'água que vai ali numa bomba costal ou numa mochila costal. Algumas tecnologias, existem produtos líquidos também, eles prometem que você aumente até 5 vezes a eficiência da água aplicada. Isso quer dizer que se você tem uma bomba costal com 20 litros e aplica esse material, você está, portanto, com 100 litros, trabalhando na prevenção, quando você vê o incêndio que está chegando de lá para cá. Então você pode fazer uma linha de um acero químico ou pode lançar sobre as chamas. Nesse caso, trabalhando também sobre a possibilidade de reignição, como eu falei aqui, que é um dos grandes problemas dos incêndios em vegetação. Tanques de caminhões, tanques de aviões podem ser lançados. Sobre o combate aéreo, vale uma atenção. Nós sabemos por prática no Corpo de Bombeiros, no nosso caso, com a nossa condição climática no Brasil, se os lançamentos eles forem muito maiores que 5 minutos, a eficiência cai bastante. Então, o lançamento aéreo deve ter uma logística de fornecimento de água, de combustível, de pista de pouso, que permita lançamentos a cada 5 minutos. Quanto mais distante disso, menos eficiente. Quer dizer que nós estamos levando o combustível para passear. Você vai gastar muito combustível, muita hora de voo e não vai ter eficiência. E é uma combinação de vários fatores. É uma ferramenta extremamente importante, em especial os aviões nos combates rurais, nos canaviais, por exemplo, nas lavouras.
mas isso deve estar cercado por uma logística para se justificar. A legislação, eu fiz um resumo do resumo do resumo. O ano passado surgiu essa lei, 14.944, que é a lei do manejo integrado do fogo, para nos dizer o seguinte: é preciso prevenir, é preciso ter plano de proteção, entender os riscos, planejar a estrutura, organizar para que eles não aconteçam. E ele faz também o seguinte, ele indica que as áreas de recorrência devem ser estudadas para que se identifique o tipo de vegetação e as áreas prioritárias para a conservação. Então, se os incêndios são recorrentes, as florestas plantadas também elas são áreas de interesse e você deve agir em especial sobre elas. Ele fala também que esses planos devem ser submetidos ao órgão ambiental para aprovação. Então, é fazer um plano, apresentar para aprovação em órgãos governamentais. Nenhuma novidade, né? Então, está avançando para o ambiente rural, o que hoje já existe muito consolidado nas áreas urbanas. Simplificando aqui, meus amigos, o fogo é proibido, mas de uma forma geral. Porém, ele é permitido em algumas situações. Vamos ver se isso aqui enquadra as nossas lavouras, nos locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o uso do fogo em práticas agro-silvopastoris, mediante prévia autorização de queima controlada do órgão ambiental. Também pode ser usado nas queimas prescritas com procedimento regulado pelo órgão ambiental e de acordo com o plano de manejo integrado do fogo. Diz que as queimas prescritas devem constar nos planos de manejo integrado do fogo e, obviamente, com prévia autorização ambiental. O nosso manual, como vocês viram aí, ele traz algumas figuras para que seja simplificado, para que a pessoa buscando, para que o operador do combate a incêndio, ele possa ter essa memória ou trazer essa imagem para a sua memória. Então, à esquerda tem esse talhão, esses talhões verdes que significam a cana, e o talhão mais bege, as palhadas. Então, o combate direto é aquele que você lança água sobre as chamas, diretamente. Esse é o mais evidente, o que é o mais instintivo de ser feito, lançar água sobre as chamas. Importantíssimo lembrar, o vento sempre pelas costas, porque não só as chamas podem te atingir, mas o calor e a fumaça. Poxa, Passos, mas isso é óbvio, mas nós começamos a palestra mostrando a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida por não perceber, muitas vezes, esse detalhe que é tão relevante no momento da emergência. Mas o combate indireto é esse que talvez faça a maior diferença. Os incêndios florestais, incêndios rurais, incêndios em vegetação, eles são geridos, eles são guiados, eles são compreendidos através desse triângulo aqui, olha, que fala o seguinte, olha, sobre a topografia, eu não consigo agir, afinal de contas o terreno está posto. Sobre a meteorologia, pouco poderei fazer também, ou nada, porque ela já está posta, não tem como tratar da meteorologia. Porém, eu consigo atuar sobre os combustíveis de algumas formas, e nós vamos falar sobre isso. Então, esse triângulo que rege os incêndios florestais é motivo do nosso estudo para que nós tenhamos mais segurança. Por exemplo, fazendo linhas frias, que é você umedecer a vegetação ao redor do incêndio, fazendo rebaixamento da lavoura, no caso aqui a cana-de-açúcar. Então, você aumenta nitidamente, né? Você tem aqui um aceiro, você tem a cana tombada ou a cana amassada, você tem uma linha fria. Obviamente, essa área aqui oferece uma segurança muito maior. Nós temos aqui outras possibilidades de fazer, quando nós temos lá os talhões de palhada, onde você pode fazer o aceiro com a patrol, com outro tipo de equipamento, e também fazer linha fria. Se essa água tiver os aditivos retardantes de chama, claro que nós teremos uma condição ainda mais favorável à prevenção e ao combate. Aqui sim, talvez a primeira vez que uma técnica de contrafogo tenha sido descrita nos canaviais, como eu disse, lembrando que ela deve ser expandida e entendida para outras lavouras também. Basicamente, nós estamos tentando simplificar uma situação muito ideal, lembrando que a atmosfera não é perfeita,
muito menos o vento ele é constante e é perfeito. Aqui é um objetivo didático. Bom, se nós temos um talhão sendo queimado e a cabeça do incêndio ela vai chegar ao talhão, ao carreador, no ponto A, esse é o nosso ponto de referência. E a partir dele nós vamos fazer uma linha fria. Pulamos aqui então para a figura 2, para a etapa 2. A linha fria foi feita ao redor do incêndio e 2 profissionais aqui vão atear fogo, um para cada lado, a partir do ponto A. Chegando já na figura 3, a gente pode perceber que essa cabeça do fogo, ou melhor, a cabeça do incêndio, ela derivou um pouco para a esquerda. Então esse profissional aqui, ele está um pouco mais adiantado que esse. Então essa é a técnica para o contrafogo. Muitas vezes é a primeira técnica a ser utilizada porque a velocidade das chamas é muito intensa, a altura das chamas é muito intensa e a tomada de decisão deve ser também muito célere. Por isso, meus amigos, é preciso dominar essa técnica, para isso é preciso experiência, para isso é preciso ter estudado como isso se faz e é preciso ter treinado as pessoas para agirem dessa forma, senão a técnica do contrafogo vira ali uma condição terrível em que assevera, piora a condição do incêndio que já estava ocorrendo. Prevenção, que é o que nos traz aqui. Bom, eu passei para todos uma cartilha, um folder, plano de auxílio mútuo emergencial. Esse é da região aqui noroeste de São Paulo, que basicamente reúne pessoas envolvidas na prevenção e no combate, com reuniões regulares, com organização de recursos, organização de protocolos e unificação de procedimentos para que esses combates sejam mais ágeis, que a prevenção seja melhor e, portanto, os prejuízos menores. Nós temos aceiros de vários tipos, os aceiros naturais, que são os rios, por exemplo, temos aceiros artificiais, que podem ser feitos como estradas nas áreas rurais, que é basicamente retirar o material para que haja uma descontinuidade. Pode parecer óbvio, mas muitas lavouras, muitas propriedades não têm. Para nossa referência, a largura desse aceiro deve ser o dobro da altura da vegetação que está ao lado. Se eu tenho uma vegetação de 1 metro, preciso de um aceiro de pelo menos 2 metros. Mas nós temos os aceiros negros, que são áreas que podem ser queimadas previamente, em momentos anteriores à época crítica do ano, para que você faça a proteção de áreas que anualmente são queimadas. Lembra da legislação falando da reincidência? Poxa, se todo ano pega fogo, se todo ano acontecem tragédias, todo ano tem interrupção de rodovia, não faz sentido esperar queimar do mesmo jeito milhares de hectares. Então a legislação prevê e é necessário estudar, identificar, fazer o plano, mencionar, buscar autorizações ambientais para que isso seja feito de diversas formas. Temos 3 exemplos aqui dos aceiros negros. Alguns também chamam de corta-fogo. Pós-incêndio, já caminhando para o nosso encerramento aqui, nossa empresa inclusive faz esse tipo de serviço, que são os laudos periciais para entender, afinal de contas, como esse incêndio aconteceu. Então a vegetação, ela deixa marcas. A vegetação, ela guarda vestígios da origem do incêndio, do deslocamento do incêndio, das chamas, para que isso possa ser estudado. Afinal de contas, se uma propriedade ela tem meios de proteção e a outra não tem, a culpa por um incêndio que possa ter consumido ambas não será daquela que tem os meios preventivos. Então, fiação rompida, marcas de congelamento das folhas, fuligem e outros detalhes, eles podem ser observados no ambiente do incêndio. Eu queria trazer esses exemplos aqui, por que a perícia é tão importante nos incêndios florestais. E nós visamos, então, a redução do dano ambiental e a redução dos prejuízos. Essa aqui é uma lavoura da nossa região, aqui é uma plantação de algodão, tem até uma carga de algodão aqui. Então, durante o manejo da colheita, ocorreu uma fagulha, essa fagulha iniciou um incêndio nessa carga de algodão. E ela foi jogada no chão e foi feito um acero de emergência aqui com os meios disponíveis. Mas a gente pode ver claramente que uma fagulha soprada do algodão, ela atingiu um APP,
que atingiu uma plantação de cana, que atingiu uma PP, que atingiu uma outra plantação. Isso aqui queimou uma área gigantesca. Bom, qual é a lição? Observando os sinais da vegetação, por exemplo, os morões de cerca, nas divisas e em vários outros pontos da vegetação, fazendo uma abordagem rápida, onde os vestígios ainda tenham sido preservados, você consegue fazer com que esse produtor, o responsável por essa PP, ele não tenha ali prejuízos outros, com multas, com questões administrativas, além da perda que ele já vai ter com a sua própria produção. Porque todos esses aqui perderam a sua produção, estão sujeitos a processos penais pelo crime de incêndio, tem a questão de reparar o dano ambiental e restaurar as áreas que foram atingidas. Então, se esse produtor não for ágil para provar que o incêndio veio do vizinho, ele vai acabar recebendo aqui punições pecuniárias severas. E a gente pode entender que esse vestígio aqui é de muito fácil ocultação. Então é importante ter atenção. Esse aqui é uma outra perícia que a gente fez. Aqui é uma rodovia e essa linha marca a faixa de domínio, 40 metros a partir do eixo da rodovia. Esse incêndio começou nesse ponto aqui. O que aconteceu nesse ponto? Bom, aparentemente, não sei se vocês conseguem ver aqui, é uma cerca viva com plantas ornamentais e uma linha de queima que vem aqui, olha, sendo delineada, marcando uma distância regular da cerca viva. Olhando essa foto, a gente pode entender que esse fogo não veio da direita para a esquerda, ele veio da esquerda para a direita. Por uma série de outros fatores também, né? A topografia, a direção predominante do vento. E essa volta que está sendo feita aqui, olha, essa última volta aqui, você consegue perceber claramente que a pessoa que estava ateando fogo para fazer uma proteção dessa propriedade aqui, olha, que não foi atingida, ela veio criando aqui uma linha de fogo, de uma queima prescrita, e nesse ponto aqui tem uma árvore. Então essa pessoa veio e ela desviou da árvore e continuou a fazer ali a queima. Então, você pode ver uma clara linha de caminhamento. A pessoa foi distanciando dos obstáculos que tinha aqui, talvez apagando até com os pés ou com algum equipamento muito simples que ele estava ali. Esse fogo foi perdido o controle sobre essa chama, sobre esse fogo, que é nesse ponto aqui. Ele saltou a rodovia e queimou 6.000 hectares. Então esse produtor aqui, que foi atingido, e foram 48 propriedades, eles precisam ter o registro da origem do fogo, de tudo aquilo que ele fez de ação preventiva, de todos os meios que ele cedeu para o combate, para que ele não seja punido de uma segunda vez em relação às multas ambientais. Fica óbvio que a responsabilidade não será desses produtores em relação à origem do incêndio, mas certamente dos responsáveis pela faixa de domínio. Então pegamos dois exemplos para mostrar como é importante registrar para que não sobrevenha. E pior, as ações ambientais e as ações administrativas, elas vêm muito tempo depois. Então, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o proprietário pode ser chamado para prestar contas a respeito de incêndios como esse. Se ele não tiver tido a cautela de, em 5 dias, em 10 dias, fazer esse laudo pericial particular e eternizar os vestígios, todos os elementos importantes para resguardar seus direitos, ele vai ter certamente aborrecimentos financeiros muito grandes. Só para encerrar, meus amigos, a nossa fala aqui não é com nenhuma intenção de ensinar nada, ao contrário, é apenas uma pequena luz sobre um assunto bastante caro a todos nós, que é a proteção ambiental, que é a redução dos riscos e a redução dos prejuízos. Essa pequena palavra, ou essa pequena chama que nós trouxemos aqui, bombeiros que somos, faremos então aqui uma analogia com as chamas. É a nossa pequena contribuição. Se todos nós pudermos contribuir, nós podemos construir um ambiente como esse, em que cada um contribui com um pouquinho que sabe. Se a chama de um não está queimando tanto, não está iluminando tanto, tem alguém ao lado que pode transmitir o conhecimento, compartilhar para que nós tenhamos uma proteção ambiental melhor, redução de prejuízos e redução de riscos.
Então, que os incêndios não aconteçam, é esse o nosso interesse, que a prevenção funcione, que se por acaso os incêndios acontecerem, que sejam apenas os incêndios em churrasqueira, aqueles que nós podemos compartilhar em momentos sociais, para poder nos deleitar ali com líquidos gelados, para poder combater aquele incêndio terrível também, no momento social. Tá joia? Agradeço pela gentileza, se puder botar mais um, por favor. Deixando o nosso contato aqui, eu me despeço com a respeitosa continência aos colegas que vieram aqui falar desse assunto tão caro a todos nós. Muito obrigado.